Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nesta terça-feira. Hoje é dia 9 de junho de 2026. Hoje a gente vai falar sobre um treinamento, né, da Força Delta lá na Califórnia. Estão se preparando para uma provável, né, vamos usar essa palavra aqui entre aspas, invasão de Cuba. Cuba também está se preparando, a gente vai falar disso. Saiu até vídeos do treinamento da Força Delta, a moça do Vista Pátria, a Débora, ela conseguiu vídeos de celular de um treinamento que a Força Delta tem feito lá na Califórnia, um treinamento intenso, simulando uma operação pesada, né? Mas antes da gente falar disso aqui, deixa eu mais uma vez colocar um esclarecimento aqui. Quando eu montei esse canal aqui há mais de 6 anos atrás, né, eu tinha contato com o pessoal da Escola Superior de Guerra, da ADESG, a gente sempre conversou sobre geopolítica, eu e o Coronel Enio, né, outras pessoas também. Muita gente me alertou, olha, toma cuidado, porque geopolítica é um assunto muito difícil para expor abertamente assim na internet. É uma matéria de pós-graduação, de pouquíssima compreensão. As pessoas, né, a grande parte das pessoas, elas são emocionais, né, elas agem como se fosse um intenso Corinthians e Palmeiras, Flamengo contra Fluminense, né, Fla-Flu. E essa coisa, né, quando a gente fala de geopolítica, a vida, o mundo não é assim, né? Não tem essa emoção. As pessoas não são torcedoras, né? Elas analisam de maneira fria. Esse nosso canal não é um canal emocional. Por que eu estou dizendo isso? Porque ontem eu coloquei uma análise aqui dizendo que o Benjamin Netanyahu passou por cima do comando norte-americano das ordens do Trump na guerra contra o Irã e atacou o Irã sem autorização do CENTCOM, que é o Comando Central do Pentágono, né? Que é o responsável pela guerra. Até expliquei a situação que houve na Segunda Guerra Mundial, que tinha um general norte-americano, Dwight Eisenhower, que era o comandante das tropas americanas, canadenses, francesas, britânicas e etc., todos os aliados na Segunda Guerra Mundial, né? E eu falei que o Benjamin Netanyahu atravessou, o Trump estava pé da vida com ele. Puxa, teve gente escrevendo aí que eu sou antissemita. Meu Deus do céu. Pessoas de pouquíssima compreensão. Veja, como tudo que eu aprendi aqui, que eu coloco para vocês, né, foi, né, ao longo de muitos anos, uma boa parte dele em ambientes de discussão militar. Né, a gente tem uma certa, digamos assim, uma proximidade com a disciplina militar. A gente sabe como o militar pensa, né? Sempre com
com obediência, com disciplina, com ordem, não é? Não é assim apaixonado, não é de maneira apaixonada que se resolve as coisas. Ah, esse cara é um antissemita, o Benjamin Netanyahu tá certo. Tudo bem, Israel foi atacado, ele tem que revidar? Tudo, não é isso que eu estou questionando aqui, que a análise questionou. O que a análise questionou é ele passou por cima da autoridade do Donald Trump. Então, se ele tem os Estados Unidos como aliado e está fornecendo armas, lá o Trump acabou basicamente com o estoque de Tomahawks norte-americano, né, contra o Irã ali, foram mais de 18 mil ataques aéreos, está em parceria com Israel, eles são aliados nessa luta, o Benjamin Netanyahu tem que obedecer o comando central, entendeu? Esse é o tema da análise. O Trump, né, meio pé da vida, porque o Benjamin Netanyahu atravessou, né? Não meteu os pés pelas mãos ali. Ninguém está julgando se é errado, se é certo o ataque, se ele tem que atacar, se não tem que atacar. O que está sendo julgado é que ele atravessou, ele passou por cima, né? Acho que isso ficou claro, mas tem pessoas que ouvem as análises e não entendem. Eu fico muito triste, porque aqui é um esforço muito grande para fazer o trabalho, né? Então, eu volto a dizer, tem gente que me avisou lá, olha, você vai pegar um cara e vai ouvir o cara que é pré-primário e você está passando um negócio de pós-graduação, vai entortar a cabeça de algumas pessoas, né? Infelizmente é assim, né? Vão ter aí 8, 9 mil pessoas, 10 mil pessoas que vão ouvir, vai ter algumas centenas que não vão compreender, vai se ofender, não ouve, não ouve e não consegue compreender, né? Não sei se é cognição, eu não sei o que é, né? A pessoa, ela tá naquele modo emocional, no modo paixão, e ela acha que aqui no canal a gente está na mesma sintonia, né? Não é, aqui é pragmatismo, entendeu? Aqui é pragmatismo. Então é assim, se o comando da guerra é norte-americano, é do Pentágono, é do comando central, o Pentágono tem vários comandos, o Southcom, o Northcom, o Centercom, que é o comando central, que é o que cuida do Oriente Médio. Ele está cuidando, está administrando a guerra. Estamos em período de cessar-fogo, está sendo negociado um acordo. Período de cessar-fogo, não pode ter ataque. Aí vai lá Israel, atravessa o acordo do cessar-fogo e ataca. Não pode. Você tá subordinado. Você precisou você está em parceria com o Comando Central e com o americano. Você está subordinado a isso. Se num ambiente militar, o cara que está subordinado e desobedece dessa maneira, ele vai em cana, vai preso. É assim que o mundo da ordem, da disciplina militar, da geopolítica, é assim que a coisa funciona. Não tem paixão aqui, não tem emoção. O Netanyahu e os israelenses estão com raiva, estão sentindo muita raiva dos iranianos porque eles atacaram. Tá bom, guarda para o momento propício a isso. É assim que funciona, né? A guerra é estratégia, ela não é paixão. Tá dado então. Mais uma vez eu falo disso, né? Eu vou entender que algumas pessoas não tem que ficar ouvindo geopolítica, tem que ficar aí nos canais de notícia, aí no Ancapso, né? no Geyer, que eles falam notícias aí do Brasil. O nosso assunto aqui é muito mais complexo, né? Infelizmente é assim. Eu sei que muitas pessoas estão aprendendo, estão entendendo, estão vendo como funciona o mundo nos bastidores, né? As engrenagens dos bastidores, mas outros que ainda não têm esse preparo, ainda não têm essa visão, vão enxergar dessa maneira apaixonada, emocionada. Vai escrever, você é um antissemita nojento. Meu Deus. Bom, vamos lá. Então vamos falar da Delta Force, né? A Delta Force é aquele comando de força especial, bem famoso, né? Lá atrás, em 1989, eles foram atrás do Noriega, no Panamá, né? Tem um filme dos anos 80 também bem famoso com o ator Chuck Norris, né? Que faleceu recentemente, infelizmente. Era um ator, aquele tipo de ator que fazia os filmes de gente, de heróis durões, né? Nos anos 80 isso ficou muito em voga, e o primeiro grande deles foi o Chuck Norris, né? Junto com o Sylvester Stallone, que fez o Rambo, aí veio o Arnold Schwarzenegger, aí teve uma segunda leva, que foi o
o Jean-Claude Van Damme, o Bruce Willis. Agora tem uma terceira via desses atores, que é o Jason Statham, né, que é o cara que está aí no... É o mais novo desses caras. Ele está naquele filme do Stallone, como é que é, aqueles que cobram, os mercenários, né? Então, esse filme do Chuck Norris dava uma espécie ali de apresentação, né, para os leigos, o que é a Força Delta. São forças especiais, grupo de elite, altamente preparados para situações das mais adversas possíveis, né? Foram eles então que num intenso treinamento se prepararam para resgatar o ditador Nicolás Maduro, né? E ali foi um espetáculo, né? Eu digo que tem que ter um filme, né, sobre aquilo, porque entraram, pegaram Maduro e a Cília Flores, nenhum americano foi ferido sequer, mataram 32 soldados do G2 cubano, soldados de elite, cara com mais de 1,80 m, 1,85 m, gigantes. Eu não sei o que eles fizeram, mas eu vi, volto a repetir, eu vi o vídeo daqueles soldados mortos voltando como heróis para Cuba. Eles voltaram em caixões pequenininhos, é inacreditável o que ficou deles, né? Aí dizem que os americanos usaram uma arma que ninguém conhece, a tal da arma sônica, que saía sangue pelo ouvido, pelo nariz. Os caras ficaram completamente paralisados enquanto a Força Delta descia ali de rapel, né, para pegar o Maduro no Palácio Miraflores, né? Foi digno de filme, né? Tem que ter um novo filme sobre isso. E agora a Força Delta está fazendo um intenso treinamento para entrar em Cuba, né? O Trump já deixou claro que pode agir militarmente em Cuba, sim. Marco Rubio, né? E ontem Cuba mandou umas imagens, né? O Raul Castro, velhinho, bem acabadinho, assim, 94 anos, né? Sendo ovacionado numa espécie de quadra, uma espécie de ginásio, um monte de gente em volta dele, né? Soldado cubano, né? E mandaram a notícia que o povo cubano está sendo armado com fuzis. O povo cubano está lutando para comer. O povo cubano está lutando por água, por energia, né? Aí eles querem mandar uma imagem para o mundo que um civil cubano vai poder encarar, lutar contra um força especial do Grupo Delta, né? da Força Delta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Olha o que a mídia faz, né? Mas enfim, então a gente está falando aqui sobre esse intenso treinamento. Agora eu quero falar um pouco mais sobre a tal da Delta Force, né? Que é esse grupo de elite, esse esquadrão altamente especializado nessas operações linha dura, né? Saiu uma matéria sobre isso agora, há pouco tempo, no dia 19 de maio, né? Agora, menos de um mês atrás, sobre a Força Delta e o treinamento da Força Delta, como que é. A matéria saiu na seção geral da revista Oeste, né? E ele diz aqui o seguinte: a Delta Force é considerada uma das unidades militares mais secretas e respeitadas dos Estados Unidos, especializada em contra-terrorismo, né? Foram eles que foram buscar também o Osama Bin Laden. Tem aquele filme famoso, já disse dele aqui, acho que se chama The Darkest Hour, né? A Hora Mais Escura, né? Eles são especializados também em resgate de reféns e operações de altíssimo risco. A tropa de elite ficou conhecida pelo treinamento extremamente rigoroso e por uma preparação intensa voltada para situações reais de combate. Grande parte das atividades permanece cercada de sigilo, aumentando ainda mais a curiosidade sobre os métodos utilizados para formar todos esses operadores, esses agentes especiais, né? Esses são o tipo de soldado que você não vê nem o rosto dele quando ele está em função, né? Ele tem um capacete ali que cobre o rosto, um óculos que cobre os olhos, né? Aí tem uma luz verde, né? Ultravioleta, uma luz pesadíssima, né? no capacete. Esses caras operam totalmente no escuro, ele enxerga tudo. É um esquadrão muito preparado, ó. A Delta Force, oficialmente conhecida como First, né, de primeira, Special Forces Operational Detachment Delta,
é uma unidade de operações especiais do Exército dos Estados Unidos. É do Exército, não é da Marinha, né? Seu foco principal envolve missões altamente estratégicas e de risco muito elevado. Aí foi a extração do Maduro, né? Vai ser a extração do Raul Castro e quem sabe no futuro quais outras extrações poderiam ocorrer, né? Aqui na América Latina a gente não sabe. Quem sabe o Ortega lá na Nicarágua, outros talvez, a gente não sabe, né? Os operadores são altamente treinados para atuar em cenários complexos, incluindo combates urbanos, contra-terrorismo, infiltrações secretas e resgates de reféns em ambientes altamente hostis. No caso de Cuba, não. Por que o treinamento da Delta Force é tão rigoroso? O treinamento é desenvolvido para preparar soldados capazes de manter elevado desempenho no grau máximo, mesmo sob pressões extremas. Além da resistência física, os candidatos passam por testes psicológicos severos e situações que simulam estresse intenso. Os caras são colocados sobre um estresse sem precedentes no treinamento, né? A gente já vê que já é difícil. Ó. A seleção é conhecida por exigir enorme capacidade mental, muito controle emocional, olha lá o controle emocional, né? E habilidade de adaptação rápida em ambientes imprevisíveis. Treinamentos intensos de sobrevivência, simulações de combates urbanos, pressões psicológicas intensas e contínuas, exercícios avançados de resistência física e treinamento altamente especializado em contra-terrorismo. Muitos detalhes permanecem ainda confidenciais, muito provavelmente envolvendo, né, as armas que eles usam, que é sob um sigilo total, né? Isso é uma surpresa e a surpresa é uma boa parte da porcentagem da vitória num combate desses vem da surpresa, né? O elemento surpresa. Então, para manter o elemento surpresa, eles não divulgam, né? Como essa arma que usaram ali contra os cubanos que protegiam o Maduro, né? E volto a dizer, eram agentes de elite cubanos, né? Como é que um cara de 1,82 m volta num caixão de defunto que cabe um adolescente, né? O que aconteceu com ele lá, né? Dureza. Tem esse vídeo aí no YouTube. Eu não sei como era, eu lembro que eu vi na época, né? Os heróis de Cuba que foram mortos protegendo Maduro. Cuba preparou uma recepção, né? Com as famílias vindo receber aqueles caixões. E foram 32. Enquanto nenhum soldado americano tinha sequer um ferimento no braço, 32 cubanos foram mortos. Essa é a Força Delta, né? É esquadrão de elite máxima, né? Como funciona toda a preparação psicológica dos agentes, né? A preparação mental é considerada uma das partes mais importantes do treinamento. Os soldados precisam demonstrar capacidade de agir racionalmente, mesmo em situações de medo extremo, fadiga e alta tensão. Não é alta tensão de energia elétrica, né? Alta tensão de aspecto de controle emocional, né? Estresse. Ó. Durante os exercícios, os candidatos enfrentam cenários que simulam pressão constante, necessidade de decisões rápidas e trabalho em equipe sob desgaste físico elevado. Entre os principais aspectos avaliados no treinamento psicológico destacam-se controle emocional severo em situações críticas, capacidade de liderança sob pressão. Se um soldado desses desobedece, adivinha o que acontece com ele, né? Cadeia. Imagina um esquadrão desse tem algum rebelde, tipo um Netanyahu, né? Cadeia. Né? Tomada rápida de decisões, resistência ao estresse extremo, disciplina total e foco operacional. O que é foco operacional? É sem emoção, é foco na operação, foco na agenda,
foco centralizado. Não tem emoção envolvida, né? Pragmatismo total e disciplina. Por isso que eu estou falando até nesse assunto agora, né? Porque a geopolítica, que é uma esses caras atuam nessas contendas geopolíticas, né? E não é paixão, né? Não é fla-flu, né? Então é muito difícil explicar para quem tem aquele sentimento. Eu até entendo, a pessoa comum, é uma matéria que não é para todo mundo, infelizmente é assim, né? Tá todo mundo aí querendo ver o Ancapso, né? Fala da briguinha, da esquerda, da direita. Eu posto muita coisa dele que eu gosto também lá nos grupos do Telegram, mas aqui o nosso papo é maior, né? É de coisa grande, é da guerra do cume e da montanha. E aí não tem emoção, né? Ali é pragmatismo total, não. Continuando aqui então, o objetivo é selecionar operadores capazes de manter desempenho elevadíssimo, mesmo em missões extremamente perigosas, né? Aí tem vários vídeos no YouTube sobre eles. Dizem que a Delta Force é cercada de tanto mistério, né? Grande parte das operações e treinamentos da Delta Force permanece sempre confidencial por razões estratégicas e de segurança nacional. Isso faz com que muitas informações oficiais nunca sejam divulgadas publicamente sobre eles. Mesmo assim, estudos militares, relatos de ex-integrantes e análises especializadas revelam parte da intensidade da preparação exigida para integrar essa unidade, esse comando. O alto nível do sigilo acabou transformando a Delta Force em uma das tropas mais admiradas e misteriosas de todo o nosso planeta. Para encerrar, ele diz que a combinação entre treinamento extremo, disciplina rigorosa, e ter disciplina rigorosa é não agir emocionalmente, e operações secretas mantém a reputação da Força Delta como uma das forças especiais mais preparadas do mundo para enfrentar ameaças de alto risco em qualquer ambiente global. Então é isso. Vocês confiam na Força Delta? Eu confio na Força Delta, né? O que eles fizeram ali para pegar o Maduro foi espetacular, né? Colocou o mundo ocidental em êxtase, né? Todos aqueles amantes da liberdade, da verdadeira justiça, do capitalismo, da livre iniciativa, né? A gente ficou muito admirado com aquilo. Olha, realmente ali foi, volto a dizer, digno de um filme, né? Tem que ter um filme sobre isso, né? Espero que lá ali na frente algum diretor resolva fazer sobre isso, né? Tem tantos filmes de operações, se teve até o do Bin Laden, né? Por que não pode ter o do Maduro, né? Deveria ter, e se Deus quiser depois até o do Raul Castro, que vai ocorrer, né? Cuba não está mandando essas mensagens à toa, estão tentando, óbvio que vai falhar, né? Irão falhar, querendo mandar um recado para os Estados Unidos: olha, nós também temos preparações aqui, né? Nós também sabemos revidar, né? Isso aí é um pitbull encorpado lutando contra um pincher, essa é a realidade. A comparação é essa. Os americanos e a Força Delta são um pitbull encorpado, gigantesco, troncudo, lutando contra um pincher, que é Cuba, né? Essa é a realidade, dura, nua e crua, né? Sirva a quem servir, né? E eles estão fazendo esse treinamento intenso. Volto a dizer, a Débora lá do Vista Pátria conseguiu algumas imagens. Olha, aplausos para ela, né? Aquela moça trabalha bastante, tem uma admiração por ela, porque o marido dela teve problemas ali com a nossa corte superior, né? O Alain Frutuoso, né? O marido dela, e ela assumiu de uma maneira espetacular. Tem que tirar o chapéu para essa moça. Realmente ela merece nossos elogios e a nossa admiração. Eu posto, sempre que ela coloca vídeos lá no Vista Pátria, eu estou aqui repercutindo nos grupos do Telegram, né? São muito legais os vídeos dela. Então é isso, gente. Conhecemos hoje um pouco da Força Delta.
Vamos confiar, né, porque a Força Delta ainda tem muito que trabalhar para a gente limpar a América Latina de toda essa sujeira comuno-socialista. Aí, detalhe, falando novamente sobre a eleição do Peru, né, a Keiko Fujimori da direita e o Robert Sanches da esquerda, parece que a diferença está sendo muito pouca, mas agora eles estavam abrindo os votos dos peruanos residentes no exterior, os que foram embora do país por causa da esquerda no poder lá, e esses, a maioria gigantesca votam na Keiko, né? Então a diferença de 0,02, né, décimos que o Robert Sanches tinha para ela, né, 50,01 para 49,09, eram 4 mil votos apenas, ela vai tirar esses votos com larga vantagem nesses eleitores residentes no exterior, né? Então acredito que ela vai ganhar essa eleição com uma margem muito pequena, mas vai ganhar até parecido, olha, com o que aquela pesquisa de boca de urna peruana colocou ali, né? Que ela ganharia com 50,7, enquanto o outro cara ficaria com 49,3. A diferença muito pequena, mas o que importa é ganhar, é vencer e fazer o Peru grande novamente, né? Make Peru great again. É o que a gente deseja aqui no canal e eu tenho certeza que o que vocês também torcem e desejam. Então um grande abraço, muito obrigado, por favor colabore com esse trabalho, com esse canal, segue aí o número da conta no Bradesco, a chave do Pix, agradeço aqueles que compartilham as análises, peço a todas as pessoas, se você às vezes não compreendeu, ouça a análise mais de uma vez, né? Preste atenção qual é o foco, o objetivo da análise. Como foi o caso de ontem, né? Ninguém está criticando se era justo Netanyahu atacar, se não era justo. Não era isso o foco. O foco era ele desobedeceu. Ele tinha que esperar. Não era a hora, os caras estão negociando. Tem gente que escreve, o Trump está perdendo tempo, e daí? Isso se chama dispositivo moral, que pouquíssimas pessoas entendem o quanto isso é importante para uma guerra e para os militares. Dispositivo moral é aquele sentimento que imbui o soldado a lutar pelo que é justo e verdadeiro. Então, se o Trump julgou que tem que dar um prazo para os caras decidirem se eles vão aceitar ou não, o Trump quer se imbuir de um dispositivo moral elevado. Porque depois, quando ele atacar e destruir o Irã completamente, ele vai dizer, eu tentei de todos os jeitos, né, esticamos as negociações, fizemos o possível e o impossível. E como ele é o comandante geral dessa guerra, ele tem que ser respeitado. Muito obrigado, um grande abraço a todos, eu volto amanhã, valeu pessoal, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim, espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.